Vamos agora começar a falar sobre as vanguardas, começando pelo futurismo, que influenciou todas as outras vanguardas. Ele começou como manifesto futurista de Marinetti, com a consciência do futuro, com a higiene mental radical, tendo então como característica o antirracional, o otimismo, o heróico, o dinâmico, então prezava por isso. Erguendo-se sobre as ruínas do passado, a estética da destruição. Derrubou a crença no culto do livro como objeto artístico e começou a cultuar a máquina, a velocidade, a guerra, a realidade em movimento, as palavras em liberdade e analogia. Então a gente tinha como exemplo Milan Bossini, Filippo Tommaso Marinetti. Então, figuras que remetessem uma velocidade, um movimento, é uma obra futurista. Um poema, uma poesia que venha com palavras libertas, análogas, com a fluidez, que demonstra até mesmo na escrita a sua velocidade de fala, é uma obra futurista. Após o futurismo, temos o expressionismo, que é abstrato e lógico, com traços fortes, cor forte, fauvismo, demonstrando o caos devido ao progresso científico ou materialismo. Então não era algo superficial. Trazem uma ilusão tridimensional, ao mesmo tempo que se distanciava da figuratividade, tinha uma oposição ao objetivo natural. Trazem um racionalismo capitalista burguês, uma espontaneidade da vida interior, uma reflexão subjetiva sobre a realidade objetiva. Pessimismo, solidão, expressões. Temos então Mush, Segal e Anita Malfatti. Aqui eu acabei repetindo o expressionismo, mas agora a gente vai falar sobre o cubismo, que traz formas pictóricas, geométricas, tendo influência ibérica e africana, com as máscaras africanas e a sua geometria, os seus detalhes. Também tinha uma ruptura com o real, utilizando ângulos, colagem, tipo assim, se distanciando, uma ruptura com a realidade, porque quando ele representava, por exemplo, uma figura humana, o corpo humano não era desenhado do jeito assim, físico mesmo, normal, era utilizado retângulos, círculos, enfim. Era uma realidade fracionada. Também tinha marcas de logismo e anti-intelecto, uma linguagem nominal, caótica, recusa a imitar a realidade das formas, institui uma representação inovadora das figuras. Então era algo analítico, fragmentado e sintético, que era uma reação à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição da sua estrutura. Então a gente percebe que a parte sintética, ela tentava, tinha uma tendência de procurar tornar as figuras novamente reconhecíveis e facilitar a sua interpretação, com o uso também de covivas. Então a gente percebe que o cubismo teve seus momentos, mais de fragmento, mais realmente pictórico, mais geométrico, e outros já tendendo a voltar a uma realidade para facilitar a sua interpretação. Como artistas cubistas temos Pablo Picasso, Mondrian e Apollinaire. Temos o dadaísmo, que é algo mais radical, que realmente destrói a forma, destrói valores, é uma oposição ao equilíbrio, mas também traz um humor, uma paródia, uma negação de tudo, o absurdo, a ingenuidade, o acaso, a individualidade, a intuição, a provocação intensa e momentânea. É eu pegar uma bicicleta, juntar com a privada e dizer que ali é a bicicleta em si, sabe? Então é uma desconstrução da forma mesmo, é algo mais radical. E aí a gente tem como marcas artistas desse momento Tazara
e Marcel. Quanto ao surrealismo, busca uma inversão da lógica e da razão. É uma expressão livre que valoriza os aspectos primitivos da natureza humana. É uma aversão a qualquer proposta, porque o surrealismo é algo inusitado, é o sonho, é a loucura, é o delírio, é a transfiguração, mas também é o maravilhoso, mas também é o alienismo. É uma realidade ampla e distinta da razão em si. É o inconsciente, é o subconsciente. É a emancipação total do homem de forma figurativa e abstrata, tendo como artistas André Breton, Salvador Dalí, René Magritte. Observação. O surrealismo abstrato não se preocupa em representar objetos. Ele se expressa por si mesmo. Ela em si é um objeto de arte, certo? Não é a representação de algo, um tipo de ilusão para o mundo, como a arte figurativa. Então, dentro do surrealismo, a gente tem o surrealismo abstrato, que não é algo que busca tornar algo ilógico um objeto ilógico, mas é em si o ilógico. O abstracionismo refere-se então às formas de arte não administradas pela figuração e pela imitação do mundo, ou seja, não representa objetos próprios da realidade concreta. Eu não pego esse objeto e ponho ele de uma forma sonhada, enfim, é como quando eu não pego nada que é real e invento mesmo, então aí eu tenho o surrealismo abstrato, é uma imaginação bem fértil. É um surrealismo, é mais do que o surrealismo em si, né? Do sonho, que a gente só vê as coisas distorcidas, enfim. Mas que o surrealismo abstrato, ele já pega coisas bem nada a ver e cria, e enfim, idealiza. Ao contrário, se utiliza das relações formais, cores, linhas, superfícies para produzir a realidade da obra. No começo do século XX, antes que os artistas atingissem a abstração absoluta, o termo foi utilizado para se referir a escolas como cubismo e futurismo. O termo foi utilizado para se referir... O abstracionismo, então, divide-se em duas tendências: o abstracionismo lírico, que é a imaginação, a intuição; o geométrico, que traz a forma, a questão futurística também, Isso, duas tendências, lírica e geométrica, tá bom? Então, na verdade, o surrealismo não se preocupa em representar objetos, ele não se preocupa em representar. Ele traz imaginação e usa formas, ou seja, abstração lírica e geométrica. A arte não figurativa são o jogo de formas orgânicas, cores vibrantes, a linha de contorno. A pretensão do abstracionismo lírico é transformar manchas em cor e linha em ideias, simbolismos subjetivos. E para concluirmos essa parte, vamos falar também do impressionismo, lembrando que o que foi vanguarda foi o expressionismo. O impressionismo já algo fora da vanguarda, algo que vem, enfim, representando a realidade modificada através da fotografia, do filtro, do cinema. Era algo positivo, com mosaico, acadêmico, superficial, com ilusão de óptica, pois buscava esconder a técnica, principalmente utilizando as pinceladas, para não deixar as marcas, né, da pintura. Tentava, então, demonstrar a técnica. Trazia uma sobreposição, a cor científica, que eram as cores primárias e secundárias. O pós-impressionismo, ou pontilhismo, ou neo-impressionismo, veio com Van Gogh, que fez o uso de cores fortes e pontos, não mais pinceladas, mas agora pontilhismo, além de utilizar com grande frequência as linhas fortes, como forma agora de dar vida à obra. Cores preferenciais era vermelho, laranja, azul, amarelo e violeta, ou seja, cores fortes. Então, impressionismo, realidade modificada, fotografia. Tentava fazer da obra uma fotografia, certo?
buscando esconder a técnica, utilizando pinceladas para dar uma ilusão óptica, justamente isso. Ali era uma obra, ali era um desenho, mas queria dar a sensação de ser um filtro, de ser uma foto, enfim. E o pós-impressionismo é o novo impressionismo, o componentismo, fazendo uso de cores fortes, de pontos, de linhas fortes também, agora não buscando mais esconder a técnica. Enfim, então a gente percebe que o expressionismo a gente traz emoções, já o impressionismo, o destaque está na forma de fazer a obra, é na técnica, que no impressionismo querendo demonstrar a técnica, mas a técnica das pinceladas, tornar o desenho mais suave, mais real, dando ilusão óptica. E o pós-impressionismo era marcado pelos pontilhismos e pelas cores fortes e pelos traços fortes, com Van Gogh no pós-impressionismo.